versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 30, olha só o que ele fala a nós. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto fogo. Amém, meus irmãos? Ou seja, os inimigos já tinham ali ferido, atacado aquele lugar, né? Quando Davi e os seus homens chegaram, retornaram, ele viu que os inimigos já tinham ali atacado aquele lugar, posto fogo, amém? Colocado fogo. Ou seja, meus irmãos, já para a gente poder aqui iniciar a nossa mensagem, nós temos que entender o quê? Que o inimigo, ele consegue agir, o inimigo, ele consegue atuar, ele consegue operar sobre as nossas vidas quando nós não estamos o quê? Quando nós não estamos atentos, amém? Quando nós não estamos ali vigilantes, quando nós não estamos vigiando, é exatamente nesse momento que o inimigo ele consegue atuar, né, sobre as nossas vidas. 1 Samuel capítulo 30, no versículo 1 diz, né, quando Davi retornou com seus homens, os inimigos já tinham atacado a cidade ali, já tinham atacado aquele lugar, né, e colocado fogo. Ou seja, o inimigo ele consegue agir, consegue operar quando nós não estamos atentos, quando nós não estamos de olho, quando nós não estamos vigiando, quando nós estamos dispersos. E quando também, vamos pegar aqui no versículo de número 2. Vou buscar aqui ser rápido e objetivo. Glória a Deus. Versículo 2 do capítulo 29. Vamos voltar lá um pouquinho para entender melhor a mensagem. 1 Samuel, capítulo 29, no versículo de número 2. Podemos ler? Olha só o que fala aí. 1 Samuel 29, versículo de número 2. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Amém? Ou seja, Davi e os seus homens estavam indo ali sobre outra direção. Davi e os seus homens estavam indo ali sobre outro propósito. Davi e os seus homens estavam indo ali para outra batalha, para outra guerra, para outra peleja. Amém? Ou seja, quando nós andamos sem buscar consultar a direção de Deus, se é exatamente daquela forma que nós temos que andar, se é exatamente naquele lugar que nós temos que lutar, que nós temos que batalhar, quando nós andamos sobre a direção errada, é onde o inimigo ele consegue atuar, é onde o inimigo ele consegue agir. Amém? Quando Davi ele foi impedido de seguir adiante para essa batalha, para essa peleja, ele voltou para a cidade de Ziclague, junto ali com os seus homens, e ele se deparou já com a cidade atacada, aonde os inimigos já tinham atacado aquele lugar e colocado fogo. Amém, meus irmãos? Ou seja, muitas vezes o inimigo ele consegue agir, o inimigo ele consegue atacar. Quando nós estamos dispersos, quando nós estamos desatentos, quando nós não estamos vigiando e quando nós andamos fora da direção, né? Quando nós andamos fora da palavra, quando não buscamos de Deus a direção para onde nós temos que andar, a direção para onde nós temos que ir. Amém? Então nós temos que sempre buscar de Deus a direção daquilo que nós temos que fazer, né? Daquilo, do lugar que nós temos que ir, o que nós temos que fazer mediante a qualquer situação. Para quê? Para não sermos ali surpreendidos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos voltar para 1 Samuel, capítulo de número 30, no versículo 1. Volta aí para Samuel 30, volta a página aí, 1 Samuel, capítulo 30, no versículo de número 1. Podemos ler? Sim. Olha só o que ele fala aí. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham o que? Dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham posto fogo. Amém, meus irmãos? Ou seja,
quando nós não buscamos de Deus a direção para onde nós temos que ir, o que nós temos que fazer, nós podemos ser surpreendidos. Amém? Nós podemos ser surpreendidos. Mas quando nós buscamos de Deus a direção do que nós temos que fazer, para onde nós temos que ir, nós não seremos surpreendidos. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele conhece, Ele vê, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele conhece, Deus, Ele sabe quais são os planos do inimigo. Então, se nós estivermos atentos à voz dele, se nós estivermos atentos, buscando de Deus a direção, os inimigos não vão nos surpreender, mas nós não seremos surpreendidos, nós não iremos ser atacados, porque nós estamos ali atentos, vigilantes. Se porventura o diabo atacar, se porventura o inimigo atacar, nós iremos estar pronto, preparado para se levantar e combater e ter a vitória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então o inimigo, ele consegue atacar, o inimigo, ele consegue ter êxito. Quando nós não estamos atentos, quando nós não estamos vigiando e quando nós estamos andando fora da direção de Deus, sem buscar a direção de Deus, dizendo: Deus, para onde é que eu tenho que ir? Deus, para onde é que eu tenho que fazer aqui nessa situação, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas quando nós buscamos de Deus a direção, nós não somos ali surpreendidos, porque Deus conhece, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe quais são os planos do inimigo para tentar nos afligir, para tentar nos derrubar. Ele sempre nos dá a palavra, aquela palavra que nos orienta, que nos mostra o caminho que nós temos que andar, porque a palavra do nosso Deus, ela sempre vai ser luz para os nossos caminhos, para os nossos pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos seguir aqui adiante. Então nós temos que andar na direção de Deus, porque na direção dele nós não seremos surpreendidos. Ele sabe, Ele conhece quais são os planos do inimigo, e Ele não vai deixar com que nós venhamos ser surpreendidos. Vamos estar prontos para vencer qualquer combate, qualquer batalha, em nome do Senhor Jesus. Amém? Seguindo aqui adiante na mensagem, voltando lá para o capítulo de número 2, capítulo de número 2, no versículo 2 novamente. Capítulo 2, versículo 2 de 1 Samuel, capítulo 29, perdão, 1 Samuel, capítulo 29, versículo 2. Olha só o que ele diz aí: e os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares. Porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Amém, meus irmãos? Ou seja, Davi, ele tinha homens com ele. Davi, ele tinha um exército. Amém? Então Davi, ele estava pronto ali para o combate. Ele estava indo para o combate, estava indo para uma guerra, porém foi impedido e teve que voltar. Glória a Deus. Ou seja, Davi estava indo com homens, Davi estava indo com um exército. Davi tinha um exército, ele tinha homens com ele tinha capacidade para batalhar. Ou seja, muitas pessoas têm hoje capacidade para batalhar. Muitas pessoas têm hoje a capacidade para batalhar, mas tem que batalhar sobre a direção de Deus. É onde nós teremos a vitória, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não basta nós termos a capacidade para lutar, não basta termos a capacidade para ir para a guerra, mas nós temos que ir para a guerra, nós temos que batalhar sempre sobre a direção de Deus. Ele sabe exatamente o lugar que nós temos que estar. Ele sabe exatamente o lugar que nós precisamos estar para não sermos surpreendidos e para sempre termos a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Vamos seguir aqui adiante na mensagem. Vamos pegar aqui agora, voltando para o capítulo 30. Capítulo 30. Vamos voltar no versículo de número 2. Capítulo 30. Versículo de número 2. Aqui ele fala da seguinte forma: 1 Samuel 30, no versículo de número 2. Olha só o que ele diz aí. 32. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo. E foram pelo seu caminho, e Davi, os seus homens, vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo,
e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. 5. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aioná e Jezreelita, Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo do povo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Vamos parar por aqui por enquanto. Ou seja, os inimigos vieram, e agora atacaram e levaram ali as mulheres, levaram as esposas, levaram os filhos, todos ali cativos. Ou seja, eles estavam, meus irmãos, numa situação, eu posso dizer para você, que ainda mediante esta situação que eles estavam, eles tinham motivo ainda, talvez ao invés de murmurar, de reclamar, eles ainda tinham motivos para dar graças a Deus. Eles ainda tinham motivos para poder louvar a Deus, ainda nessa situação que eles se encontravam, aonde as mulheres, aonde as esposas, aonde os filhos foram levados cativos, estavam em cativeiro, e aonde a cidade, aí naquele lugar, tinha sido colocado fogo. Eles tinham ainda motivos para poder louvar, eles tinham ainda motivo para poder dar graças a Deus e não murmurar. Por quê, meu irmão? Porque eles tinham ainda motivo para poder louvar. Olha só, vamos se atentar naquilo que diz aqui no versículo de número 2. Ele falou da seguinte forma: e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Glória a Deus. Ou seja, as mulheres e os filhos foram levados cativos, aquele lugar foi posto fogo, porém eles tinham vida ainda. Ou seja, o inimigo os atacou, mas porém Deus deu a eles o livramento. Glória a Deus. Quantas situações que ocorrem, muitas vezes, talvez aconteça, já aconteceu talvez, com o seu familiar, que sofreu um acidente, talvez você esteja acidentado, talvez alguém está passando por uma situação difícil, talvez um familiar seu que esteja hoje aprisionado, talvez nas drogas, no vício, talvez mediante um problema. Ou seja, mas nós temos ainda motivo para quê? Para dar graças a Deus. E por quê? Porque Deus ainda está guardando, Deus ainda está livrando. Poderia ter acontecido aqui coisa pior, os inimigos vieram, colocaram fogo e tão somente levaram aquelas pessoas cativas, ou seja, não matou nenhum deles, não mataram nenhum deles, ou seja, poderia ter acontecido coisa pior, porém Deus não permitiu. Eles tinham vida ainda, eles ainda tinham vida. Então, enquanto a vida, nós podemos ainda louvar e agradecer a Deus pelo livramento que foi dado em nome de Jesus. Amém? Talvez seja o seu caso, talvez no seu familiar, talvez você esteja meio que numa prisão, numa situação difícil, mas se você tem vida ainda, você tem ainda motivo para poder louvar, porque Deus, ainda mediante a situação que você se encontra, Deus tem dado ainda o livramento para a tua vida, o livramento para aquele seu familiar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos seguir aqui adiante na mensagem. Vamos colocar aqui agora, vamos ter como uma referência, meus irmãos, lá em Jó, pedi para os meus irmãos colocar rapidinho, Jó, no capítulo de número 3, deixa eu colocar aqui, Jó, capítulo 3, Jó, capítulo 3, Jó, capítulo 3, no versículo de número 25. Jó, capítulo 3, versículo de número
25. Deixa só os meus irmãos acharem e nós já iremos aqui seguir adiante. Jó, capítulo 3, versículo de número 25. Podemos ler? Olha só o que ele fala aí. Jó 3, 25. Quero só relembrar, né, o que foi dito logo no começo da mensagem, que se os inimigos conseguiram atacar aquela cidade, conseguiram colocar fogo e levar cativa as mulheres, levar cativa as crianças, foi devido talvez a um erro, né, de ir em uma direção sem consultar a Deus. Então o inimigo ele só consegue agir mediante os nossos erros. O diabo ele só consegue agir mediante as nossas falhas. Talvez o diabo tenha atuado sobre a sua vida. Talvez você se encontre numa situação difícil. Mas coisas piores poderiam ter acontecido. Mas nós temos aí um motivo de louvar a Deus. Por quê? Porque até agora Deus tem nos dado livramento em nome de Jesus. Amém? Coisa pior poderia ter acontecido aquelas mulheres, aquelas crianças. Porém, tão somente os inimigos levaram os cativos. Glória a Deus. Para nós entendermos melhor, aqui em Jó, no capítulo 3, versículo 25, olha só o que diz: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Ou seja, o diabo ele conseguiu atuar, o diabo ele conseguiu agir na vida de Jó. Por quê? Porque Jó ele tinha uma falha com ele. Jó ele tinha um medo. Jó ele não estava ali confiante em Deus, não conseguia descansar em Deus. Jó ele tinha um medo com ele, era uma falha que Jó tinha. Então os inimigos, vou repetir, o diabo ele só consegue agir mediante as nossas falhas, mediante aos nossos erros. O diabo só consegue agir diante dos nossos erros, das nossas falhas, assim como ele atuou sobre a vida de Jó, tirando de Jó tudo que ele tinha. Por quê? Porque Jó tinha medo de perder tudo. Então era uma falha que Jó tinha com ele. E assim lhe aconteceu. Então o diabo só consegue agir mediante as nossas falhas e aos nossos erros. Mas é interessante aquilo que diz aqui no capítulo de número 1, capítulo 1, do versículo 12 de Jó. Olha só o que diz. Jó, capítulo 1, versículo 12. O que é que diz aí? E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos. Ele dizia aqui a respeito de Jó para Satanás. Tudo que ele tinha estava nas mãos dele. Nas mãos dele. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele, não estenda o quê? A sua mão. Para entendermos melhor também disso, no capítulo 2, no versículo 6, também fala da seguinte forma, capítulo 2, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Ou seja, meus irmãos, o diabo ele só consegue agir diante das nossas falhas, dos nossos erros. Porém, eu vou falar uma coisa importante: ele só consegue agir até onde Deus permite. O diabo, ele só consegue agir mediante as nossas falhas e aos nossos erros. Porém, ele só vai agir até onde Deus permitir. Jó tinha com ele uma falha. Jó tinha um medo. Jó não tinha plena confiança em Deus. E por conta dessa falha, o diabo conseguiu atuar sobre a vida dele, tirando, arrancando tudo que ele tinha. Porém, o diabo tinha um limite. O diabo só consegue agir até onde o nosso Deus permite. Ou seja, meus irmãos, se você talvez foi atacado, se você foi afligido, se você se encontra hoje numa situação difícil, você tem motivo ainda de poder louvar, de poder ser grato ao nosso Deus, que ainda permitiu você com vida em nome de Jesus. Glória a Deus, Ele não permitiu que coisa pior viesse sobre a sua vida. Quantas pessoas, que muitas vezes sofrem um determinado acidente, e é dito que essa pessoa nasceu de novo.
Por quê? Porque Deus não permitiu que coisa pior acontecesse sobre a vida daquela pessoa. Mas eu vou repetir, o diabo ele atua somente quando nós erramos. E quando que nós erramos? Quando nós não estamos atentos, quando nós não estamos vigilantes, quando nós não estamos andando sobre a direção do nosso Deus. E é importante você andar, é importante cada um de nós andarmos sobre a direção de Deus, porque Deus ele conhece tudo, ele sabe tudo, ele sabe quais são os planos do inimigo. Davi não estava vendo, Davi estava andando sobre outra direção, Davi estava andando para outra batalha, enquanto os inimigos já estavam atacando a cidade, onde estavam ali as suas esposas, onde estavam ali os seus filhos. Nós não estamos vendo, meus irmãos. É por isso que nós temos que estar ligados com Deus, ligados à palavra. Por quê? Porque Deus, ele está vendo tudo. Amém? Então coloca no seu coração esta palavra. O diabo ele conseguiu agir sobre a vida de Jó, porque Jó tinha com ele uma falha. Mas porém o diabo ele só conseguiu agir até onde Deus permitiu. E Deus não permitiu que o diabo tocasse sobre a vida de Jó. Talvez você errou, talvez você falhou, o diabo tentou acabar com você, porém Deus deu a você o livramento em nome de Jesus. Então você tem ainda um motivo para poder louvar, você tem ainda um motivo para poder ser grato a Deus. Talvez você se encontre numa prisão, talvez você se encontre numa situação de aflição, mas saiba que Deus operou o livramento em nome de Jesus. Então nós temos motivo para ser grato ao Senhor Deus. Amém? Vamos seguir aqui adiante. Vamos colocar aqui agora, voltando para 1 Samuel, capítulo 30. Vamos voltar lá em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 30. Deixa eu voltar aqui. 1 Samuel 30, no versículo de número 6. Glória a Deus. 1 Samuel 30, no versículo de número 6. Podemos ler? Olha só o que ele diz aí. 1 Samuel 30, versículo de número 6, ele fala da seguinte forma: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava o quê? Em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Todavia, Davi, ele se esforçou em quem? No Senhor, seu Deus. Amém? Talvez mediante aquela situação que Davi se encontrava, mediante aquela aflição que Davi passava agora, ele poderia começar a reclamar, ele poderia começar a se lamentar somente, ele poderia somente dizer, e agora? Somente começar talvez a murmurar, reclamar da situação que ele se encontrava. Por quê? Porque foi levado as suas mulheres cativas, seus filhos, e agora aquele povo falava em agora apedrejar Davi. Davi poderia ter reclamado naquele momento, murmurado daquela situação, mas porém ele não fez, ele se esforçou no Senhor Deus. Amém, meus irmãos? Ou seja, talvez nós passamos por uma situação difícil, uma aflição, mas ao invés de reclamar, nós temos que louvar a Deus. Nós temos que ser gratos a Deus. Por quê? Porque Deus não permitiu que o pior viesse a acontecer por conta das nossas falhas, por conta dos nossos erros, dos nossos próprios erros, das nossas próprias falhas. Deus não permitiu que o pior viesse a acontecer. O povo foi levado cativo, o povo foi levado prisioneiro, mas não aconteceu o pior com nenhum deles, porque os inimigos tão somente o levaram cativo, mas não tirou a vida de nenhum deles. Meus irmãos, enquanto a vida há esperança em nome de Jesus. Amém? Enquanto a vida há esperança. O que Davi fez? Mediante aquela situação que o povo agora se revoltou contra ele, querendo apedrejá-lo, o que Davi fez foi se esforçar no Senhor Deus.
Ou seja, se porventura você se encontra hoje numa situação difícil, né? Mas talvez com a sua própria vida, mas talvez com o seu familiar, talvez com o seu esposo, talvez com os seus filhos, talvez seja uma situação difícil que você esteja enfrentando. Ao invés de reclamar, ao invés de ficar se lamentando, chorando, né? Ficar murmurando, reclamando, o que nós temos que fazer é se esforçar em Deus. O que nós temos que fazer é a coisa certa. E qual é a coisa certa a se fazer? A coisa certa a você fazer é você agora se levantar. É você se levantar e você ir para a luta agora. É você se levantar, você ir para a luta, mas você ir para a luta debaixo da direção de Deus em nome de Jesus. Amém? Foi exatamente o que Davi fez. Davi, ele agora se esforçou no Senhor, ele clamou ao Senhor para ver se ele deveria ir para aquela batalha. O Senhor orientou a Davi. Então o que nós temos que fazer mediante a situação que nós estamos, por causa de quem? Por conta dos nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, o diabo consegue agir. Primeiramente, vamos ser grato a Deus, que nos deu livramento e não permitiu que coisa pior viesse a acontecer a nós e aos nossos familiares. Depois, o que nós temos que fazer é consertar os nossos erros. É você se levantar, você se colocar de pé e você ir para a peleja, ir para a batalha agora, debaixo da direção de Deus, e você vai reconquistar tudo aquilo que você perdeu em nome de Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque o povo tinha vida ainda. O povo estava aprisionado. O povo foi levado pelos inimigos cativo. Mas porém, eles ainda tinham vida. Meus irmãos, enquanto há vida, há esperança. E nós temos que lutar. Nós temos que batalhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas aflições que nós passamos não é o ponto final que vai acabar com a sua vida. As aflições que nós passamos não é o ponto final que vai acabar com a sua vida. Muitas aflições que nós passamos é uma vírgula que vai mudar a tua história em nome de Jesus. Muitas aflições que nós passamos é uma vírgula que vai mudar você, mudar o seu coração, mudar o seu caráter. E nós viveremos aquilo que o nosso Deus tem para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Então que esta palavra venha estar no teu coração. O diabo, o inimigo, ele só consegue agir por conta dos nossos próprios erros, as nossas próprias falhas. E coisa pior poderia ter acontecido, porém Deus é aquele que nos guarda, é aquele que nos ama, é aquele que nos dá o livramento. E buscando agora se consertar, se levantando, se colocando de pé, consertando os nossos erros e andando sob a direção de Deus, nós iremos reconquistar tudo aquilo que nós perdemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Então que esta palavra que fique no teu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.